Olá, eu sou Edmilson Miranda Júnior e vou apresentar o trabalho intitulado Resistência e Legitimidade nos Quadrinhos, uma leitura afrofuturista do projeto Narrativas Periféricas. Esse trabalho é um recorte da pesquisa de doutoramento que eu desenvolvo na Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e Culturas. Eu sou orientado pelo professor Dr. David Callahan, que também é coordenador do grupo de investigação do qual eu faço parte no departamento, o Grupo Cultura Popular. Eu também faço parte do LICA, o Laboratório de Investigação em Corpo, Comunicação e Artes da Universidade Federal do Ceará, no Brasil, a UFC. Agradeço à Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal por financiar a minha pesquisa. Vamos então para o texto. Investigo como as ideias sobre raça se constroem em contextos práticos e discursivos. Segundo David Callahan, no campo das mídias, personagens com identidades étnicas desempenham um papel central na formação desses contextos. A questão central da minha pesquisa é como as representações de negros nas histórias em quadrinhos brasileiras podem transformar discursos ideológicos e contribuir para a descolonização de mentes proposta pelo afrofuturismo. Para responder essa questão, esse trabalho utiliza o conceito de cultura pós-legítima de Migré para demonstrar expressões de resistência em diálogo direto com a proposta afrofuturista na proposta editorial e também contexto de publicação das histórias em quadrinhos publicadas pelo projeto Narrativas Periféricas em 2020. Em resumo, busco entender como é que essas narrativas podem contribuir para reimaginar e decolonizar nossa forma de pensar. O afrofuturismo é empregado aqui como uma ferramenta analítica, de acordo com a perspectiva adotada pela romancista Nalo Hopkinson, isso somado à noção de encruzilhada trabalhada pela poeta e dramaturga Leda Maria Martins. Com ambos os conceitos, eu desenvolvo uma metodologia que integra epistemologias tanto dentro quanto fora do cânone acadêmico. O afrofuturismo é um movimento cultural transnacional e um exercício decolonial que busca reescrever a história e imaginar um futuro positivo para afrodescendentes. Como ferramenta de análise, ele permite aplicar conhecimentos africanos e afrodiaspóricos para estudar a representação de negros em narrativas fantásticas. A encruzilhada em culturas de origem nagô e iorubá é considerada um lugar sagrado, onde diferentes sistemas e saberes se encontram e interagem. Essa noção oferece uma maneira de entender os processos interculturais e epistêmicos que surgem a partir dessas interações. Assim, eu articulo aqui encruzilhada e afrofuturismo para analisar as relações entre subjetivação, crítica cultural, revisão do passado e especulações sobre o futuro, tudo isso no contexto de publicação de histórias em quadrinhos. Antes de analisar o conteúdo das narrativas, eu examino o contexto de publicações das obras para evidenciar uma nova dinâmica de legitimação em uma cultura de nicho, impulsionada pelo financiamento coletivo online. Proponho que contraculturas subalternizadas resistem à norma hegemônica, gerando um processo de transformação contínua, semelhante à condição pós-colonial descrita por Homi Bhabha. Segundo o autor, a pós-colonialidade é um salutar lembrete das relações neocoloniais remanescentes na nova ordem mundial e na divisão de trabalho multinacional. Essa perspectiva permite a autenticação de histórias de exploração e o desenvolvimento de estratégias de resistência. Narrativas Periféricas é um projeto de 2020 da editora Mino, criado para promover histórias em quadrinhos de autores da periferia do estado de São Paulo. A iniciativa surgiu de uma parceria entre a Perifacom, evento independente de quadrinhos e cultura pop, e o Chiaroscuro Studios, uma agência de ilustração. De 200 inscritos, 18 foram selecionados para uma vivência online de 8 meses, com aulas semanais ministradas por quadrinistas renomados. A busca por representatividade foi o alicerce do projeto Narrativas Periféricas, que incluiu artistas das periferias, regiões do Brasil marcadas por desigualdade de classe e também de raça. Esses fatores, segundo Aníbal Quijano, estão intrinsecamente conectados e perpetuados por um imaginário colonial que ainda influencia o pensamento contemporâneo. Os artistas cujas histórias foram selecionadas refletem esses contextos sociais. São eles Arthur Piggs, Eric Souza, Gabu, Isaac Santos, Isaac Sagara e Kione Ayo. A impressão e o lançamento do projeto foram viabilizadas por financiamento coletivo através da plataforma Catarse. A representatividade foi o mote central aliando-se com a agenda de reparação histórica de grupos defensores dos direitos humanos e também de políticas públicas progressistas. Como se vê no slide, a descrição no site da campanha de financiamento afirma que há uma imensa falta de diversidade, reproduzindo impedimentos sociais e raciais que fecham as portas para uma vasta gama de histórias que precisam ser contadas. Assim, a representatividade se mostra como o foco do projeto, conectando a estrutura racial de dominação que Quijano chamou de colonialidade do poder. Essa estrutura sustenta a lógica de representatividade negra estigmatizada, algo que as obras do projeto buscam contestar.
O conceito de colonialidade do poder de Aníbal Quijano descreve como a ideia de raça, estabelecida originalmente nas Américas do período colonial, foi usada como ferramenta de classificação social e dominação. O projeto Narrativas Periféricas alinha-se a essa crítica, buscando desafiar a norma hegemônica e promover diversidade e inclusão. O afrofuturismo reescreve a história e imagina futuros positivos para afrodescendentes, atuando como uma ferramenta de resistência e também de transformação cultural. As obras do projeto Narrativas Periféricas exemplificam essa dinâmica, refletindo a condição pós-legítima de quadrinhos contemporâneos. Mesmo quando alcançam alguma aceitação, essas obras permanecem em um estado de conflito e transformação contínuos. Embora a transformação da legitimidade cultural seja um processo contínuo, ela não elimina as desigualdades no mercado de quadrinhos. As estruturas sociais coloniais ainda persistem, favorecendo narrativas que seguem padrões eurocêntricos ou norte-americanos, enquanto obras que desafiam esses padrões, especialmente as de origem periférica, continuam a enfrentar resistência. O projeto Narrativas Periféricas surge justamente como uma contestação a essa estrutura, ao dar visibilidade a histórias que rompem com os padrões hegemônicos e amplificam vozes marginalizadas. No entanto, sua posição no mercado ainda se restringe ao nicho, mesmo que tenha ganho maior relevância nos últimos tempos. A análise do ranking dos 16 quadrinhos mais vendidos na Amazon revela a limitada penetração das produções brasileiras no mercado nacional. Dentre os 10 primeiros colocados não há obras nacionais, sendo o Super Almanac da Turma da Mônica número 12 a primeira produção brasileira a aparecer, ocupando a 15ª posição. As obras do projeto Narrativas Periféricas figuram em posições significativamente mais distantes, entre a posição 337 e a posição 8.294 do ranking. Nesse mesmo ranking da Amazon, as obras selecionadas para o projeto não foram classificadas na mesma categoria. Quando a Música Acabar, Para Todos os Tipos de Vermes e Crianças Selvagens estão na categoria de Graphic Novels, Pomo e Shin em Ficção Científica em Graphic Novels, e Thomas Levin Rose em Literárias Graphic Novels. Essa divisão torna difícil uma comparação direta entre as obras em termos de popularidade e também de relevância dentro do ranking. No entanto, essa diversidade de categorias evidencia o caráter fragmentado do alcance dessas publicações, refletindo a fragmentação também presente no mercado editorial. Dentre as obras, vemos que Shin ocupa a melhor classificação, na posição 337, enquanto Para Todos os Tipos de Vermes aparece na pior posição, 8.294. O relatório Quadrinhopédia do mercado editorial brasileiro de quadrinhos, relativo a 2021 e 2022, confirma a predominância das produções internacionais no Brasil. A pesquisa mostra que as editoras nacionais de maior destaque se concentram na publicação de títulos infantis, como as obras da Maurício de Souza Produções e da Ciranda Cultural, reforçando a associação histórica entre quadrinhos e público jovem. Porém, o relatório também aponta o crescimento nas publicações nacionais, que passaram de 17,9% em 2021 para 21% em 2022, com destaque para os títulos voltados ao público adulto. Esse aumento em um mercado ainda dominado por quadrinhos importados se conecta ao conceito de pós-legitimidade de Migré, que descreve uma legitimidade em constante negociação. Desse modo, observa-se uma transformação gradual. Apesar da continuidade da valorização de produtos estrangeiros, há também um aumento relevante de editoras e publicações nacionais voltadas para um público mais diverso e maduro. Ao tratar do senso estético como senso de distinção, Pierre Bourdieu explica o seguinte, passo a citar: a disposição estética é também a expressão distintiva de uma posição privilegiada no espaço social, cujo valor distintivo se determina objetivamente em relação com expressões engendradas a partir de condições diferentes. Como toda espécie de gosto, ela une e separa. O gosto é o princípio de tudo que se tem, pessoas e coisas, e de tudo que se é para os outros, daquilo que serve de base para se classificar a si mesmo e pelo que se é classificado. O autor argumenta que a cultura legitimada se perpetua por meio de agentes sociais que, sem perceber, replicam práticas culturais assimiladas em seus processos de socialização. Esses agentes, ao promoverem essa cultura, tornam-se imitadores de si mesmos, reproduzindo valores e normas sem questionar sua legitimidade ou função como instrumento de poder. Paradoxalmente, essa mesma postura aproxima esses agentes dos grupos dominados, que, em busca de ascensão social, imitam as práticas culturais das elites, resultando em uma condição de inautenticidade que é compartilhada entre dominados e dominantes. O conceito de mimetismo de Homi Bhabha é central na teoria de Migré. Ele analisa como as culturas marginalizadas imitam as culturas dominantes na busca por reconhecimento e status. No entanto, na visão de Migré, esse processo é ambíguo. Ao tentar se ajustar às normas culturais estabelecidas, os grupos subalternos acabam produzindo um mimetismo incompleto. Em vez de serem legitimados,
as suas supostas diferenças e inferioridades se tornam mais evidentes, reforçando hierarquias culturais por meio da exotização. Como Migré afirma, as histórias em quadrinhos entraram nesse jogo do mimetismo, tentando se ajustar às normas das outras artes, mas sem jamais se confundir com o seu status superior. Esse processo transforma o outro em uma versão quase aceitável de si mesmo, mas sem alcançar uma aceitação plena. Tanto Bourdieu quanto Migré, apesar de abordarem um tema de formas diferentes, convergem na análise da busca por legitimidade cultural. Bourdieu observa que o mimetismo acontece tanto entre dominados quanto dominantes, sendo que os dominantes se tornam imitadores de si mesmos, ao reproduzirem os padrões culturais legitimados. Já Migré foca nas práticas culturais dos grupos subalternos, que ao imitarem as elites, acabam reafirmando as hierarquias que tentam contestar. Essa dinâmica revela uma crítica à alienação cultural. A busca por autenticidade ou superioridade acaba resultando na reprodução de uma cultura que age como um mecanismo de controle e distinção social. Ambos os teóricos mostram que a legitimidade cultural não promove uma verdadeira inclusão, mas sim uma conformidade superficial às normas dominantes, mantendo as distâncias sociais que deveriam ser superadas. A busca por legitimação e representatividade é central para entender a dinâmica de uma cultura pós-legítima. No contexto das histórias em quadrinhos e do projeto Narrativas Periféricas, autores periféricos encontram uma plataforma para suas vozes por meio do financiamento coletivo e de iniciativas como a Perifacom. No entanto, essa legitimação é complexa e paradoxal. Apesar de ganharem visibilidade e publicação, esses autores ainda operam à margem das grandes editoras multinacionais, permanecendo segregados. A pós-legitimidade descreve essa situação de reconhecimento parcial e conflito contínuo, onde a representatividade alcançada não dissolve as barreiras estruturais, mas as enfrenta de forma constante. Concluo que o projeto Narrativas Periféricas, analisado sobre a ótica do afrofuturismo, exemplifica a condição pós-legítima dos quadrinhos contemporâneos. Ele opera simultaneamente dentro e contra os protocolos das narrativas hegemônicas. Sua publicação surge, portanto, como resultado de expressões que contestam a norma vigente sem eliminá-la completamente, mantendo um processo contínuo de resistência. Essa resistência se manifesta tanto nos que buscam legitimidade, quanto nas normas que persistem em se impor. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para responder perguntas e trabalhar em sugestões que possam surgir aí nos comentários. Deixo aqui as referências utilizadas na construção do texto. Muito obrigado também pela oportunidade. Tchau!